Se você sente que o dinheiro nunca sobra ou que investir é complicado, este vídeo foi feito para você. Fala pessoal, aqui é Vitor Rotelho, analista CNPI, e hoje eu vou ensinar para vocês as 5 regras de ouro que quem quer viver de renda deve seguir. E se vocês seguirem elas à risca, elas vão acelerar o seu caminho rumo à independência financeira. Essas regras são o que separam quem vai atingir a tão sonhada liberdade financeira com quem vai desistir no meio do caminho. Todo mundo quer um dia viver de renda passiva, receber sem precisar trabalhar apenas com o que o seu patrimônio te gera. Só que quase ninguém entende o que isso significa e menos pessoas ainda estão dispostas a pagar o preço que isso exige, porque para viver de renda você tem que trilhar um longo caminho antes, que é a construção de um patrimônio. E essa construção de um patrimônio, ela pode ser equivalente à construção de uma casa. Então, vamos imaginar que você tem um terreno ou um lote e que você quer viver ali. Só que antes disso, você tem que construir uma casa. Para construir essa casa, você precisa fazer a fundação, as bases e ir passo a passo, tijolo a tijolo, construindo essa casa até que ao final ela está pronta e você pode entrar lá e morar. Com o objetivo de viver de renda passiva é a mesma coisa, só que ao invés de construir uma casa, a pessoa está construindo um patrimônio que vai ser capaz de gerar uma renda para ela lá no futuro. E essa construção de patrimônio também é feita passo a passo, uma etapa de cada vez, um investimento mensal, um pouquinho todos os meses, que equivale a um tijolo. E aí você vai construindo para daqui a 20, 30, 40 anos você possa usufruir deste patrimônio que você construiu ao longo do tempo. Então, é importante deixar claro que não se trata sobre o quanto você ganha, mas sim como você vai construir este seu patrimônio. Eu mesmo, quando comecei a investir, acreditava que viver de renda era algo distante da minha realidade, que isso era coisa apenas para milionários. Só que, com o tempo, eu percebi que existem regras simples e algumas estratégias realistas que eu comecei a aplicar nos meus investimentos e isso começou a me trazer retorno e a me gerar renda passiva do meu patrimônio, meu dinheiro trabalhando para mim. É claro que eu ainda não atingi a minha liberdade financeira, eu não posso deixar de trabalhar, só que os meus investimentos já me geram uma pequena renda que me ajuda a investir mais, acelerar este meu crescimento, porque hoje eu não uso a renda passiva ainda que o patrimônio me gera. Eu reinvisto essa renda passiva para acelerar o meu crescimento, para aí sim, lá no futuro, quando eu resolver aposentar e atingir a minha liberdade financeira, eu poder parar de trabalhar e viver exclusivamente dos meus rendimentos. E o melhor, que você também pode começar com pouco, assim como eu comecei, e desde que você siga essas regras que eu vou te falar aqui. Então vamos às 5 regras e fique atento porque a quarta regra é a que a maioria das pessoas ignora e é justamente a que mais acelera os seus resultados. A primeira regra é gaste menos do que você ganha. Pode parecer óbvio, mas essa é a base de tudo. E vocês vão perceber que investir não é um segredo. As regras que eu vou falar aqui vão todas parecer óbvias. Só que o problema é que as pessoas, elas não têm paciência e não seguem o plano. Elas não aplicam as regras óbvias da vida. Para viver de renda, não importa o quanto você ganha. O importante é aprender a gastar menos do que você ganha. Porque é essa diferença que irá se tornar um investimento e que vai trabalhar para você no futuro. Então, antes de pensar em onde aplicar, qual ativo comprar, essas coisas, é preciso garantir que todos os meses vai ter um valor disponível para investir. E mais importante do que o valor é a constância nisso de todos os meses aplicar o valor, porque assim você cria um hábito e tendo o hábito você não vai se esquecer dele e vai ficar sempre aguardando o dia dos aportes.
Além disso, aprender essa gestão ao longo dessa estrada de construção do patrimônio vai ser muito importante também para a fase da geração de renda, para a fase do usufruto. Porque nessa fase você deixa de fazer investimentos e começa a retirar a renda dos investimentos. Só que se você não tiver um controle, uma gestão deste patrimônio, esse patrimônio pode acabar afetado e a renda ir diminuindo ao longo do tempo. Então, essa experiência que você adquire na fase de construção de patrimônio, em que você vai gerenciando em gastar menos do que você ganha, vai te ajudar também na fase do uso, em que você vai ter que gastar menos do que ganha, para que, ao final, o seu patrimônio perdure até que você venha a falecer. Porque se acontecer deste patrimônio se esgotar antes disso, você passa a depender apenas da sua aposentadoria pública, do INSS. E, como nós sabemos, o INSS já vem demonstrando sinais de problemas e vem passando por reformas da Previdência. Então, nós não sabemos como vai ser quando nós atingirmos a idade de aposentadoria. Por isso, é importante garantir desde hoje a nossa aposentadoria privada por nossa conta nos nossos investimentos. E para ajudar vocês nessa fase de construção de patrimônio, eu trouxe aqui uma regra simples que pode ajudar nessa questão de gastar menos do que ganha. É a regra 50-30-20. O que ela significa? 50% a pessoa vai gastar com as despesas essenciais, que são alimentação, moradia, transporte, saúde. São itens os quais, se você ficar sem eles, você pode não sobreviver. São itens essenciais para a vida humana no geral. 30% são para as despesas não essenciais, despesas com o seu estilo de vida. São restaurantes, lazer, presentes, viagens. É claro que cada pessoa vai definir de forma diferente o que ela considera como despesa essencial e despesa de estilo de vida. Mas o importante é que fique ali esses gastos dentro dos 80% do seu orçamento. E os 20% restantes você deve separar para os investimentos. E os investimentos são principalmente reserva de emergência, as metas que você tenha e a independência financeira, que é a aposentadoria, para viver de renda. E o que são as metas? As metas são todos os outros objetivos que precisa de algum dinheiro para você atingir. Por exemplo, comprar uma casa, comprar um carro, fazer uma viagem internacional para o Japão, por exemplo. Então, são metas que você precisa juntar um dinheiro antes de realizar. Então, todos esses entram no investimento. Se você observar essa regra, já é um ótimo primeiro passo e te garanto que você vai começar a ter dinheiro para investir todos os meses, porque você estará reservando 20% da sua renda para esse objetivo. A segunda regra é: invista com regularidade. Quem quer viver de renda não pode investir quando sobra algum dinheiro. Tem que investir todo mês como se fosse uma conta, uma despesa fixa. Aquela frase, pague-se primeiro. Quando você recebe o seu salário, automaticamente você já separa os 20% dele, observa na regra que nós acabamos de ver, do 50, 30, 20, já separa 20% do seu salário e manda para a sua conta de investimento, que é uma conta separada para que você não conte com aquele dinheiro. Aquele dinheiro já tem o destino, que são os seus investimentos. O segredo está justamente nessa constância. Assim, o efeito dos juros compostos, que é aquele efeito juros sobre juros, vai agir sobre esse montante que você está investindo e vai trazer um bom rendimento para você no futuro. Por quê? Porque na fórmula dos juros compostos, a variável tempo, ela é uma exponencial. Então, isso faz o tempo trabalhar a seu favor. Quanto mais tempo você deixa investido, melhor. Então, mesmo que comece com pouco, comece hoje
a investir, porque esse valor pequeno hoje vai fazer uma grande diferença lá no futuro. Vamos ver. Aqui a gente vê a fórmula dos juros compostos, que é montante é igual a capital inicial vezes, abre parênteses, 1 mais I, sendo I a taxa de juros, fecha parênteses, elevado ao tempo, como eu havia falado, o tempo é exponencial. Mas não se preocupem, não precisa gravar isso, porque todo mundo que tem um Excel ou outro aplicativo de planilhas já vem com a fórmula pronta aqui no sistema para a gente poder usar. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente pode utilizar a fórmula no Excel e a gente tem um bônus porque, como a gente viu, naquela fórmula nós tínhamos o M, o C, o I e o T. Aqui no Excel a gente consegue colocar aportes mensais também, que naquela fórmula ainda não tinha. Então, qual que é uma taxa que nós vamos fazer? Um valor inicial de R$ 0, uns aportes de R$ 200 por mês, uma taxa de 1% ao mês. Então, o tempo também tem que ser em meses. Vamos fazer 15 anos vezes 12 meses, que tem um ano tem 12 meses, então são 180 meses. E vamos usar aqui a nossa fórmula do valor final, iniciando pela taxa, ponto e vírgula, número de pagamentos é o tempo, ponto e vírgula. O pagamento, aqui a gente tem que colocar um negativo antes, porque é um valor que está saindo do seu bolso, então precisa desse negativo, ponto e vírgula. O valor inicial, a mesmo entendimento, tem que colocar um negativo antes, o valor inicial. Vamos colocar 0 ao final do período. Muito bem. Aqui a gente vê que o valor final de R$ 200 investidos em 15 anos a uma taxa de 1% ao mês dá R$ 99 mil, quase R$ 100 mil. Vamos calcular aqui quanto que seria, quanto que foi o valor realmente gasto. O valor gasto foi R$ 36 mil, que é os aportes aqui, R$ 200 por mês vezes 180 meses, deu R$ 36 mil. Então, essa diferença do valor final, menos o que foi gasto, é os juros. A gente vê que os juros aqui é quase o dobro do valor inicial gasto. Então, isso mostra como que os juros compostos trabalham a nosso favor. Vamos continuar fazendo aqui outras simulações. Nós podemos aumentar os aportes, por exemplo, para R$ 500, ainda em 15 anos, daria quase R$ 250 mil. Se a gente iniciar com um valor inicial, vamos colocar R$ 10 mil, já iria para R$ 300 mil. Se a gente subir essa taxa, esse período, tempo aqui, para 30 anos, seria mais de 2 milhões de reais, com um valor inicial de 10 mil e é R$ 500 por mês apenas. Aqui, esses valores não são corrigidos, são os valores considerados os dias de hoje. Claro que tem inflação e tudo mais, mas aqui no cálculo não estou considerando isso. Então a gente pode brincar aqui, aumentar a taxa, ver 1,2%, a diferença que faz, já subiu, quase dobrou. Aqui a gente volta para 1%, porque já é uma taxa muito alta, não é sempre que a gente consegue. Aqui a gente pode deixar esses 30 anos, a gente pode reduzir aqui o aporte e vamos colocar zerado aqui, ó. Uma pessoa que aportar R$ 100 por mês, apenas R$ 100 por mês, é uma pizza no final de semana, durante 30 anos, ela consegue juntar R$ 350 mil. Isso é um bom dinheiro. R$ 350 mil juntando R$ 100 por mês é uma boa renda. Isso aqui a gente pode fazer uma simulação de quanto R$ 350 mil pode render por mês. Vamos supor 0,5%, dá R$ 1.700. É mais que um salário mínimo hoje. E isso nós não estamos fazendo uma correção pela inflação, nem do salário que isso aqui pode render,
nem do montante, nem dos aportes. Claro que se a pessoa vai aumentando isso a cada ano, a cada período de tempo, ela vai aumentando ali o seu valor final e a sua renda. Vamos ver aqui com R$ 500 por mês. Seria 1 milhão, daria uma renda de R$ 8.700. Isso hoje equivale ao teto do INSS. E para quem contribui com o INSS sabe que o valor de contribuição hoje para ter essa aposentadoria de R$ 8.000 é muito maior do que R$ 500. Então, a gente vê que é possível, através dos investimentos, ter uma aposentadoria melhor do que a aposentadoria pública. Dando continuidade, vamos para a regra 3, que é reinvista os seus ganhos. Essa é uma regra que pode fazer muita diferença no seu futuro. Quando seus investimentos eles começam a gerar dividendos, juros ou aluguéis, não gaste eles. Reinvista esses valores. Porque é isso que faz aquele efeito bola de neve acontecer, de você ir acumulando, crescendo o bolo, o seu patrimônio. Lembre-se que a construção da casa que nós falamos leva tempo, demora. Então imagina que você está assentando os tijolos da sua casa e você assenta 10 tijolos ao longo de um dia e no final do dia você vai lá e tira 2 desses tijolos. Ou seja, dessa forma a construção da casa vai demorar mais. Se você assentar os 10 tijolos e deixar e no dia seguinte assentar mais 10 tijolos e assim sucessivamente, essa construção vai muito mais rápido. Agora, se ao final de algum tempo você começa a retirar tijolos da casa, ela vai demorar mais a crescer. Inclusive, se você tirar mais tijolos do que está colocando, você na verdade está destruindo a casa e não fazendo ela construir. Então, lembre-se sempre, na fase de construção de patrimônio, reinvista os seus ganhos, reinvista a sua renda. Bom, aqui eu trouxe um gráfico mostrando o retorno da Petrobras com e sem reinvestimento dos proventos em 5 anos. Esse gráfico aqui foi de 2014, de 2019 até 2014 e foi feito pela Expert XP. Então a gente vê a diferença. Se a pessoa só investe na Petrobras sem reinvestir os dividendos, ela teria em 5 anos um retorno de 51%. Reinvestindo os dividendos na própria Petrobras, a pessoa teria um retorno de 353%. Então, isso mostra que reinvestir os dividendos durante a fase de construção de patrimônio é muito importante, como nós acabamos de ver. Mas você pode, de vez em quando, se recompensar. Dentro de um ano, por exemplo, pegar um mês dos seus rendimentos e, como recompensa, comprar alguma coisa importante, alguma coisa que você queira muito. E essa recompensa, ela serve para você ver o que você já é capaz de comprar com seus rendimentos e também para ter a sensação de que vale a pena continuar os seus investimentos. Você consegue ver o resultado, o desenvolvimento desses investimentos ao longo do tempo. Por que eu falo para pegar um mês ao longo de um ano, por exemplo, em dezembro? Porque dá tempo de você ir acumulando e um ano dá para fazer uma diferença grande para você perceber. Então, você pode, por exemplo, no primeiro ano, você vai receber alguns centavos. Às vezes você vai conseguir comprar uma bala, um chiclete na padaria, algo desse tipo. Não vai ser muita coisa significativa. Mas com o passar do tempo, quando você estiver recebendo dividendos na casa de R$ 10 aproximadamente, você pode comprar um sorvete ou tomar um café. Então, isso já vai ser um pouco significativo, vai ser uma recompensa que você vai ter naquele ano, que significa um mês dos seus dividendos, você conseguiu pagar aquilo ali. Até que vai chegar um momento que você vai conseguir pagar uma conta de luz, por exemplo. Você vai conseguir comprar uma roupa, um presente para o seu filho, vai conseguir comprar alguma coisa mais cara, mais interessante. E à medida que o tempo vai passando, você pode chegar ao nível de poder conseguir pagar todas as suas contas ao longo do mês.
E quando você atingir esse nível, significa que você tem a sua independência financeira, porque as suas contas você já consegue pagar com os rendimentos dos seus dividendos. Só que lembrando, é sempre bom investir. O melhor é reinvestir esses dividendos. Essa recompensa, ela serve apenas para te lembrar do que você é capaz e de que vale a pena a jornada que você está trilhando. A quarta regra, que como eu falei, é negligenciada por algumas pessoas, é diversifique a sua carteira. Quem quer viver de renda não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. A diversificação, ela é sua amiga, é um sinônimo de proteção. Qualquer pessoa está sujeita a cometer erros, principalmente quando a gente está falando em um longo período de tempo, em uma vida toda de investimentos. Então, um erro, ele não pode ser fatal, não pode te levar à ruína. A diversificação serve justamente para isso. Porque se eventualmente um investimento que você fizer der errado e for a zero, você não vai perder todo o seu patrimônio, tudo que você construiu até ali. Vai perder um pequeno percentual e que vai ser mais fácil de você recuperar em outros investimentos. É importante ter uma combinação entre renda fixa, ações, fundos imobiliários, ativos internacionais e até mesmo ativos alternativos, como as criptomoedas ou criptoativos no geral. Mas isso depende do seu perfil de risco. Outra coisa é que os percentuais em cada classe e também dentro dessas classes e também os ativos que vão compor cada classe vai depender de pessoa para pessoa, mas isso é assunto para um outro vídeo. Por fim, nós chegamos na regra número 5, que é tenha mentalidade de longo prazo. Paul Samuelson é um ganhador do Prêmio Nobel de Economia e ele tem uma frase que é mais ou menos assim: investir deveria ser tão emocionante quanto ver a grama crescer. O que ele quis dizer com isso? Que ninguém senta e fica assistindo a grama crescer o tempo inteiro. A pessoa planta, rega e espera. Repete isso os dias, semanas, meses, até que, de repente, essa grama cresceu. Quando menos se espera, quando você não está prestando atenção, a grama cresceu e já precisa ser aparada. Então, para a pessoa construir o patrimônio, é da mesma forma. Você não tem que ficar olhando todos os dias nas plataformas, no home broker da corretora, como está o seu patrimônio. É uma coisa que leva tempo. Você vai aos poucos, vai plantar e regar e repetir isso dia a dia. Uma vez por mês é mais que suficiente para fazer este controle dos seus ativos. Viver de renda não é um sprint, não é uma corrida curta, é uma maratona. É preciso manter um ritmo saudável para aguentar muito tempo. O importante não é ganhar os primeiros 100 metros, é chegar ao final e conquistar o objetivo, cruzar a linha de chegada. Quem tenta enriquecer rápido normalmente se frustra e perde o dinheiro. Faz apostas arriscadas, participa de jogos de azar, achando que é investimento, acha que encontrou um investimento no momento, se alavanca e quando percebe, já quebrou a banca, foi à ruína e perdeu tudo. A diferença dos investidores bem-sucedidos é que eles pensam em décadas. O objetivo é ter renda daqui a 20, 30, 40 anos. Não é ganhar no próximo mês. Não precisa ser mais esperto que o mercado. Só precisa ter paciência e constância. O tempo faz o resto. Como nós vimos na fórmula dos juros compostos, o tempo é uma das variáveis mais importantes da fórmula. Então, recapitulando, gaste menos do que você ganha, invista com regularidade, reinvista os seus ganhos, diversifique e pense no longo prazo. Essas são as 5 regras de ouro que te colocam no caminho certo para viver de renda e conquistar a liberdade financeira de verdade. E agora eu quero saber de você. Qual é o seu maior desafio financeiro hoje? Comenta aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo só sobre esse assunto. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos.
porque a liberdade financeira é uma jornada e a gente vai trilhar ela juntos. Se você assistiu até aqui, veja também este outro vídeo que eu mostro um resultado real de uma operação que eu fiz na Bolsa de Valores.